Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Muito bem-vindo a todos. Eu hoje estou com um amigo super especial, meu amigão lá da Universidade Federal Fluminense, o professor Fabiano Souza. Grande Fabiano, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Matias. Estou muito contente, né? Ansioso demais por esse momento. Obrigado pelo convite, né? Me sinto lisonjeado estar aqui compartilhando com você aqui nesse canal maravilhoso que eu acompanho. E né, ansioso de bater esse papo com você, extremamente nervoso também. Que né, nada, rapaz, que nervoso. Mas... que show. Maravilha. A gente já começa aí com uma brincadeira falando da média, né? Os extremos, mas a média tá tudo ok. Tá tudo então, certo, amigão. Tamo bem na fita, rapaz. Desvio padrão bem zero, tudo tranquilo. Na média. Então, pessoal, deixa eu dar boa noite a todo mundo que tá presente aqui no chat. O Nilson Dalmaso, lá de São Paulo. O José Cândido, sempre presente, a Luana Pereira Souza, o Ricardo Almeida, Rose Cavalcante, o Fabrício Hernandes, a Bárbara Marinho, Luana Pereira, todo mundo, Gerlan, Daniele Bruno chegou agora também na área. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Hoje o assunto é educação estatística na escola. A gente vai falar sobre coisas muito legais aqui. Vai ser muito interessante. O Fabiano é um amigo querido que sabe tudo disso, super envolvido com a parte de educação estatística, com a parte de educação estatística na escola, com as questões didáticas. O Fabiano é da Universidade Federal Fluminense, doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense, é do Departamento de Sociedade, Educação e Conhecimento, o SSE, lá da Faculdade de Educação da UF, e membro já do grupo de trabalho lá da SBEM, o GT12, que é justamente ensino de probabilidade estatística, né, que é um grupo que desenvolve pesquisas sobre educação estatística, né? Então isso aí é uma coisa muito legal, Fabiano. Você é uma pessoa que está super... em cima da pinta do tema do programa, não podia ser outra pessoa para estar falando com a gente aqui. Agradeço muito a você aí pela presença. E eu queria iniciar o nosso papo, o Fabiano, da seguinte maneira, só para a gente começar o bate-bola. Pessoal que estiver no chat, pode fazer pergunta, já começa a fazer pergunta para eu já reunir aqui para o Fabiano. Mas só para a gente bater uma bola inicial... eu acho o seguinte, eu acho que talvez muitos espectadores do programa, Fabiano, talvez não estejam totalmente por dentro do que vem a ser educação estatística. A gente tem um mau hábito de sempre pensar em conteúdo matemático. Então a gente fala em educação estatística, o sujeito pensa logo no conteúdo, medida de tendência central, média, desvio padrão, essas coisas todas. Mas educação estatística não é isso. E eu acho que você podia começar, talvez, esse nosso papo, talvez até diferenciando para os nossos ouvintes um pouco o que seria a educação estatística para estatística, ou como você quiser falar. Você tá no GT lá da SBEM, eu imagino que o GT tenha passado bastante sobre esse tipo de discussão, de querer diferenciar um pouco, até para poder constituir uma identidade da área. Se você pudesse trazer para a gente isso daí, ia ser show de bola. Então, vamos lá, então. Boa noite, galera, né, queridos colegas, aqui todos somos colegas. E, então, para contextualizar um pouco, eu vou falar rapidinho a minha trajetória, né? Então, eu era professor da rede pública e privada e trabalhava, né, ensinando matemática, muito agarrado, né, ao aspecto matemático, aos algoritmos, né? Então, a gente sempre está preocupado com o aspecto matemático. Esse é o Fabiano da educação básica. Bem, entro para a Universidade Federal Fluminense em 2009 e lá na universidade, antes eu tinha já tido uma experiência como professor de substituto da UF, do Departamento de Estatística, em 2002 a 2013. E aí eu venho depois buscar um mestrado na PUC, em Matemática Aplicada, e faço pesquisa com estatística,
né, com modelos de séries temporais, e passo no concurso. Em 2009 eu assumo a cadeira da UF. Na UF, eu entro para o Departamento de Educação Matemática, lá de Santo Antônio de Pádua, né, concurso de licenciatura. E aí o Fabiano, matemático, aplicado, né, extremamente aplicado, exato, para pensar, pô, o que é o Departamento de Educação Matemática, o que se trabalha aqui de Educação Matemática para licenciatura. E uma das disciplinas que eu pego no curso é justamente Educação Matemática, Probabilidade Estatística, que era uma disciplina além de probabilidade estatística que Sim. tinha na grade normal. E aí eu começo a pensar em educação estatística, né? E ao pensar em educação estatística, eu me deparo com o GT12 da SBEM, né, que na época, em 2010, ele tinha o nome de Ensino de Probabilidade Estatística, depois que ele muda para Educação Estatística. E lá em 2010 eu encontro a Cileda Coutinho. A Cileda é uma das pioneiras, né, junto com a Irene Carzola, junto com a Cibi Lopes, né, são as pioneiras aí do campo da educação estatística no Brasil. Então me deparo lá com a Cileda, que era coordenadora do GT, e começo a bater bola com a Cileda me dando bastante artigo, bastante dicas. E aí eu venho participar de um evento lá na Uniban, em 2011, que vem a Bataneiro, que é uma pessoa que eu passo a ler muito, que é da Universidade de Granada, né? Tem um grupo muito forte em educação estatística lá em Granada, e ela é uma das minhas bases teóricas, né, até hoje. E aí esse bate-papo começa, e aí eu entro, né, como membro do GT12, né, nessa época, e começo a pesquisar no campo da educação estatística, né? Sim. Bem, o marco histórico da educação estatística no Brasil, né, segundo a própria Irene Carzola, né, num artigo que ela escreve sobre o ensino de estatística no Brasil, ela tem um marco histórico na Conferência Internacional, denominada Experiências e Expectativas do Ensino de Estatística, Desafios para o Século XXI. Esse evento é realizado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e aí começa aqui no Brasil, em 99, a tomar corpo, né, o campo da educação estatística como área de pesquisa, né, de tendência crescente, de perspectiva de consolidação, muito também, né, essa força que ganha em 99 a partir dos PCNs. Sim. Né, os parâmetros curriculares nacionais, que vêm com o ensino, né, da educação fundamental, tratamento da informação. Eu, particularmente, não gosto desse termo, tratamento da informação, depois vou dizer por quê. Sim, sim. E para ensino médio, análise de dados. Então, aí ganha essa necessidade da gente tentar compreender, né, o ensino de estatística, o ensino de probabilidade para a educação básica. Então, a educação de estatística ela inicia aí nesse evento, nesse marco histórico, e o GT, né, que na época era um dos últimos GTs, que era o GT12, né, na época era o último Sim. GT criado pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e ele tem por objetivo, né, o grupo, isso está até lá no site do GT, de estudar e compreender como que as pessoas ensinam e aprendem estatística, né? O que envolve também aspectos cognitivos, afetivos, do ensino e da aprendizagem, além da epistemologia, dos conceitos estatísticos que são envolvidos, e o método, né, materiais que se trabalham visando o desenvolvimento do letramento estatístico. Tá? É importante também destacar que esse evento, a educação estatística como campo de conhecimento, ele também é objeto de análise de entidades, né, associações internacionais, como, por exemplo, a Associação Americana de Estatística, a ASA, Sim. e também o IASE, né, que é a Associação Internacional de Educação Estatística. Né? Sim. Então, essas instituições, né, elas têm por finalidade promover o entendimento do avanço da educação estatística de modo global, né? Então, a gente tem muita influência, né? Quem aparece muito aí como
Um dos pesquisadores assim que eu tenho como base teórica é o Ido Gal, que Sim. chegou a ser presidente do IASE, né? Tem o Garfield, tem vários pesquisadores assim que são referências nossas aqui no Brasil, né? E a gente utiliza, né, algumas definições, alguns conceitos desses autores mais, vamos dizer assim, mais maduros, né? Sim. Pra não... Onde assim, então, esses pontos já estão mais avançados nesses países, eu acho que a discussão já está em outro lugar, né? Sim, sim. Mas aqui no Brasil, o grupo nosso de GT hoje tem cerca de, vamos botar aí, 45 pesquisadores cadastrados no GT, e a gente tem, né, tanto no Facebook, que eu sou até o responsável lá por aceitar colegas lá só procurar no Facebook Educação Estatística. Olha aí, pessoal que está no chat, então fica ligado, né? E tem também um grupo nosso de WhatsApp, né, que foi criado no evento do IAS, em 2015, se eu não me engano foi 2015, que foi na Unirio, né? A gente teve um evento internacional de estatística aqui na Unirio, e aí nesse evento que concentrou, foi o evento que mais participaram membros do GT, e a gente criou esse grupo de WhatsApp. Esse grupo é bem denso, né? São os pesquisadores mais velhos, os orientando desses pesquisadores. Então, é um grupo, e a gente ali discute muita coisa, bacana, funciona super bem a tecnologia aqui dentro do nosso grupo, né? Por exemplo, a gente publicou recentemente um livro, foi tudo organizado para a gente ali pelo WhatsApp, sabe? Muito bacana. O pontapé inicial foi feito ali. Então, esse livro aí eu vou estar mostrando para o pessoal daqui a pouco. Isso. Eu vou estar mostrando para o pessoal que quiser conhecer o livro, já vai poder pegar o celular, dar uma apontada lá eu vou botar o QR Code daqui a pouquinho aí. Fica ligado, o pessoal que tá no chat. Tá chegando um monte de gente aqui, o Fabiano. Que bom. Rapaz, tá então, cheia a sala. Voltando à sua pergunta, né? Sobre educação estatística. Assim, eu falo de causa própria, né? Eu, como fui professor de educação básica, o professor da educação básica, assim, não vou fazer generalização, mas eu, por exemplo, eu não tinha conhecimento de educação estatística, de educação matemática. Então, o ensinar ficava muito atrelado à dinâmica da sala de aula, uma sala de aula bastante tradicional. Então, e é comum a gente confundir. Uma coisa que se confunde muito, que a gente tem uma concepção equivocada e errônea, é considerar, por exemplo, que a estatística é uma parte da matemática, por exemplo. Isso é uma coisa que você pode perguntar numa oficina, num evento, e muita gente vai achar que estatística é uma parte da matemática, né? E isso é uma falácia, né? A estatística é uma ciência autônoma, como a matemática é. Agora, a estatística utiliza muito a matemática como ferramental, né, dentro do seu processo de desenvolvimento como ciência, né, de análise de dados. Sim. Uma coisa... Pode falar, Matias. Tem uma coisa que eu penso aqui, é o seguinte. Eu vejo, sabe, Fabiano, que a educação estatística, ela tem um poder naturalmente de nos trazer e trazer para a escola coisas que nós buscamos há muito tempo, né? Na verdade, articulação entre diferentes, vamos botar, disciplinas, né? O nosso currículo ele é disciplinar, mas a gente pode promover relações interdisciplinares por meio de projetos que se dão com uma veia, né, em educação estatística. Quer dizer, você consegue reunir a questão da crítica, da argumentação, do trabalho em equipe, de ter acesso a dados e tudo mais. Eu, assim como você, também não gosto desse nome tratamento da informação que os PCNs trazem, né? Eu também não gosto desse nome também, não. E eu acho que eu fico pensando nisso tudo, né, em todas essas novas dimensões que estão agora surgindo, que a BNCC já está trazendo também para a gente, já trazendo coisas já para os primeiros anos ali.
até em termos de coleta de dados e tudo mais, de fazer pesquisas e tudo mais, são pontos um pouco distintos, e eu fico pensando, caramba, como que os professores, né, que fizeram pedagogia, que não tiveram essa formação, né, e que agora vão estar recebendo, a gente sabe, né, dos dilemas da formação dos colegas que fazem pedagogia em relação à matemática. A gente sabe que, historicamente, tem uma certa desarticulação entre essa formação matemática esperada, às vezes, ou aquela que é efetivamente encaminhada, os currículos desses cursos de pedagogia, como se dão, inclusive dentro da própria universidade. Então, isso daí são coisas complicadas pra caramba. E aí eu fico pensando assim, como fica agora a formação de professores? Eu estou só botando aí uma pimenta pra gente misturar tudo. Porque, tudo bem, os cursos de licenciatura agora passaram por uma reforma curricular recentemente, mas que não mudou muita coisa, deve passar por uma nova em breve. Né? Você faz parte da coordenação da residência pedagógica, não é isso, lá na UF? Isso. Então, certamente você já deve ter ouvido falar em várias ideias que aquela base nacional curricular da formação de professores tinha sido proposta lá no finzinho de 2018. A Kátia estava quase saindo da SEB, e aí ela largou um documento lá antes que ela saísse, mas esse documento ficou meio que voando lá. Eu não sei como que as coisas estão agora, mas eu digo assim, a formação de professores, porque eu tenho aqui a Bia, também lá da UF, minha amiga lá, você deve conhecer, a Ana Beatriz, lá da Estatística também da UF. A gente tem, assim, disciplinas em termos de educação estatística e tudo mais, mas, assim, tá todo mundo meio que tateando. Assim, o GT, o Fabiano, se debruça especificamente alguém lá sobre a questão da formação de professores, o que vai acontecer na escola, ou o pessoal tá mais focado em aprendizagem ou metodologias de ensino e tudo mais, mas quando vai para a formação de professores, como é que tá o negócio? Dentro do GT é muito, muito variado isso, Matias, é bem equilibrado, né? Eu, por exemplo, eu atuo no campo de linha de possibilidade didática para o ensino, que tem a ver com formação de professores, né? E tem outros colegas que fazem pesquisa em educação infantil, tem outros que desenvolvem atividades, jogos. Então, assim, é muito diversificado, né? Sim. E acaba todo mundo, de certa forma, tangenciando a formação de professores, né? Quando a gente produz, por exemplo, um livro, né? O GT tem produzido livros, né? Então, o problema é como que chegam esses materiais, né? O material didático que o professor usa. Às vezes o professor não tem conhecimento. Sim. Né, do material que é produzido. Muitas revistas têm feito edições temáticas no campo. Por exemplo, agora a Zetetiquet está com uma edição temática de educação estatística, por exemplo. Sim. Então, assim, e nisso vão surgindo pesquisas, né, muitas vezes alguns relatos, né, de experiência dentro da escola básica. Então, isso é bem, bem equilibrado, né? Então, não tem, assim, nada de discrepante. Agora, o que a gente, assim, em termos de concepção, de senso comum, quanto corpo de trabalho, como equipe, né, de pesquisadores, a gente tenta, dentro de nossas pesquisas, de nosso trabalho cotidiano, trabalhar com a educação estatística, né, como campo de conhecimento. E a gente tenta, dentro desse campo de conhecimento, desenvolver algumas competências. Por exemplo, a competência do letramento estatístico, que é fundamental para o sujeito, de raciocínio estatístico e de pensamento estatístico. Sim. Né? Essas três competências, elas vão estar sempre associadas ao uso de dados contextualizados. Sim. Né? Então, para poder aquilo dar sentido para o aluno, né? Então, e com suporte, né, é bastante
razoável com suporte de uso tecnológico, né? Então, o software, por exemplo, até o GeoGebra, que está mais acessível ao professor de matemática, tem algumas potencialidades, né? E o software estatístico R, que é um software gratuito, que é muito utilizado também dentro da comunidade acadêmica. Então, a gente tenta trabalhar desenvolvendo essas competências, né? O letramento estatístico, né? Utilizando a definição lá do Garfield, ele vai justamente incluir todas as habilidades básicas que a gente vê na educação básica, e quando o professor de matemática está se formando na licenciatura, ele vê isso, né? Que é você tentar desenvolver habilidades, né? É o que a gente se espera, né? Que o indivíduo seja letrado estatisticamente, que ele tenha habilidades, né? Vai estar apto, vamos dizer, a organizar dados, fazer uma coleta de dados. Como é que eu organizo esses dados? Ele tem que saber essa etapa do processo. Construir e exibir tabelas, né? Trabalhar com diferentes representações dos dados, né? E aí a articulação desses registros, né? Lá, utilizando até a teoria de Duval, os registros de representação semiótica, Sim. É um pressuposto para o desenvolvimento do letramento estatístico, né? Eu pego lá os dados brutos, fiz uma coleta de dados com a turma, coletei idade, sexo, altura, peso, e aí dentro desses dados coletados eu organizo, exibo tabelas, faço gráficos, né, separando por sexo, vou fazendo vários tipos de gráfico, uso o GeoGebra, por exemplo. O GeoGebra tem a potencialidade de trabalhar 2 gráficos no mesmo sistema. Isso é muito bom para você compreender essa articulação desses registros, por exemplo. E aí você vai trabalhando com os alunos esses diferentes registros, né? Eu gosto, por exemplo, eu particularmente defendo que o aluno também tem que aprender a fazer os gráficos no ambiente lápis e papel. Sim. Sabe? Porque o fazer no software ele te dá essa facilidade da dinâmica do processo, mas o aluno se ver no gráfico, quando você, por exemplo, faz um gráfico dot plot lá de pontos, e o aluno vai lá, minha idade é 16 anos, ele pega lá uma bolinha lá no quadro, vai lá e coloca. Quando ele coloca aquele dado lá no quadro, ele sabe que é ele que está ali, por exemplo. Então, tentar potencializar essas habilidades com os alunos faz parte do processo, e quem vai mediar esse processo é o professor. Sim. Não tem muito jeito, né? Então, a relação no processo de ensino-aprendizagem, né, que na minha concepção são 2 processos, o de ensino que está atrelado ao professor e o de aprendizagem aos alunos, Sim. onde o ensino ele tem que se adaptar à aprendizagem. Sim. Isso é fundamental no processo de construção do letramento estatístico, né? Se um Sim. professor vem lá com aquele programa dele fundamental fechado, em tudo, né? Em tudo, né? Em tudo, não só na educação básica, mas principalmente na formação desse professor, né? Sim, deveria ver mais isso, né? O professor está dando aula lá de estatística para a turma de primeiro ano da manhã, é a mesma aula para a tarde, é a mesma aula para a EJA, e assim vai, né? Então, aquela aula dele todo aluno tem que se adaptar àquela aula dele, isso aí tá fora de uso, né? Então, o professor tem que rever essa prática, né? Tem que refletir sobre a prática, e a aprendizagem tem que se adaptar. O ensino tem que se adaptar à aprendizagem, não tem muito jeito. Sim. Então, um componente importante é o letramento estatístico, né? Então, ele vai fazer isso, exibir, construir gráfico, representar. Então, inclui também a compreensão de conceitos, né? O que seria a média? Eu faço essa pergunta sempre para meus alunos de pesquisa e prática de ensino da UF. O que é a média? A maioria, quase sempre, me responde que a média é você somar todos os dados lá e dividir por N. Sim. Aí eu falo, você tem certeza que é isso? Ou você está me dando qual é o algoritmo de se calcular a média? Mas o que significa a média? Então, aí você começa a trabalhar a ideia desses conceitos, e aí, por exemplo, eu gosto de usar muito um vídeo, quando eu vou falar de média, que é um vídeo do site que eu gosto muito, que é chamado Nerdologia, e ele fala lá o poder do coletivo. Sim. É um vídeo fantástico de 8 minutos, que vai falando dessas ideias, né, que são
ele vai dando vários exemplos onde o uso do coletivo, né, e aí vai dando o conceito de média ali, né, a importância ali da média naqueles experimentos que ele vai falando. Sim. Então, e aí também quando você já começa uma aula com vídeo, você também já está, né, articulando, né, essas habilidades, né, do aluno, a visão primeiro, e o vídeo motivacional, que vai introduzir a aula de média. Então, você vai variando os canais sensoriais desses alunos, isso é fundamental para a aprendizagem, né? E também, uma coisa que é muito importante é a compreensão de probabilidade com uma medida de incerteza, né? Sim. Hoje a gente estava no GT, a Doris colocou uma mensagem no GT que era mais ou menos... Era uma notícia que falava que tinha 20 e poucos % de uma pessoa pegar uma determinada... que se tomasse um remédio tinha 21%, 13% para a pessoa passar mal. Aí a mãe já tomou o remédio 3 vezes, então minha probabilidade, eu quase não morri de sorte. Então, então a pessoa não consegue compreender. Sim. E a gente pode fazer algumas atividades bem elementares, né, para poder mostrar para ele essa medida de certeza. Eu fiz uma oficina uma vez com a Bataneiro, e a minha dupla foi até a Irene Carzola, que eu nem sabia quem era a Irene Carzola, né? Eu estava do lado de uma pessoa lendária em educação estatística ali fazendo atividade comigo, e a Bataneiro bota um exercício simples de probabilidade, que era fazer um experimento com lançamento de moedas, e aí fazer um lançamento, qual é a probabilidade de sair cara? Aí todo mundo bota meio lá. E aí você pergunta para o aluno da educação básica, e até às vezes dentro da própria universidade, aí se eu lançar uma moeda 10 vezes, quantas caras eu vou ter? Pô, de supetão eles respondem 5 caras e 5 coroas. Pois é. E aí você tem que... É um olhar determinista que vai... invade, isso, né, cara? Ele não entende que a probabilidade é a medida de certeza, né? E aí ele precisa experimentar, ele precisa vivenciar essa situação. Como é que vai fazer isso? Você vai fazer criando caos, vai pegar uma moeda, vai dar uma moeda para cada dupla e vai joga 10 vezes a moeda e fazer os registros, o que aconteceu. Rapaz, o jogo fez 5 vezes, deu tanto, fiz 10 vezes, deu tanto, deu 20 vezes, até 30 fica bom, depois de 30 também já perde um pouco o sentido. Mas ele vai perceber, né, essa situação. E à medida que aquele N vai aumentando, essa probabilidade tende a convergir para meio. E aí você pode, por exemplo, usar aplicativos para mostrar isso, que fazem o cálculo gráfico. No site do Marcos Magalhães, que é Ativestat, que eu acho que é um site fantástico. Ele é um portal. O Marcos tem várias ferramentas e tal. É um cara fantástico, um cara super simples, que promove a educação estatística. Está todo mês lá com um seminário mensal lá, levando colegas para falar sobre temas. E nesse portal do Marcos, ele bota atividades para sala de aula, por assunto, sabe? Então tem lá, por exemplo, um aplicativo para usar no Excel, falando de lançamento de moedas. Sim. E super simples do professor da educação básica fazer com a turma, sair desse ambiente da sala de aula, que a gente se restringe à sala de aula, e você está potencializando, né, o desenvolvimento do pensamento do raciocínio estatístico que eu falei anteriormente. Fabiano, então, deixa eu só te falar um negócio aqui. Tem o Lucas de Oliveira, tá com uma pergunta bacana aqui para você. Deixa eu colocar aqui, que é a seguinte, ó: quais as perspectivas de crescimento do estudo estatístico nos próximos anos, tanto no âmbito do ensino fundamental e médio, quanto no ensino superior? Então, Lucas, perspectiva de crescimento a pesquisa no ensino fundamental é muito forte, cara, desde as séries iniciais, desde a educação infantil. A Irene, por exemplo, coordenou um livro que é gratuito, um livro que é até do GT da 12 da SBEM, tá lá, um e-bookzinho, só sobre atividade. Ele é um livro de mais ou menos 100 páginas, um e-book, e ele vem dando os conceitos para os professores da educação infantil, né, para os pedagogos, conceitos do que é estatística, o que é uma variável, e várias atividades, né, de projetos que os alunos meteram a mão na massa
por exemplo, então aquilo é uma pesquisa que virou um livro. E é fantástico esse livro, eu recomendo para todo mundo, é um e-bookzinho. Então, também tem lá o pessoal da Ruth Borba, por exemplo. A Ruth orienta muito o trabalho de educação infantil, né, de combinatória, com probabilidade. Então, assim, a educação estatística como campo de investigação é muito denso, tá? Isso tanto para o ensino fundamental, educação infantil também, sim, tá? Ensino médio e ensino superior. Então, é um campo, assim, bem vasto mesmo, bastante denso. Eu, por exemplo, tenho orientado trabalhos em educação estatística. Recentemente, a Fernandinha, que foi minha... A Fernandinha hoje já é mestre. já é Fernandona. A Fernandona. A Fernandinha foi minha pibidiana, né? E ela fez um trabalho muito legal avaliando o nível de letramento estatístico das questões do Enem, por exemplo. Sim. Então a gente fez um recorte lá, se eu não me engano, foi até 2016. Esse TCC virou até um artigo que foi publicado numa revista A2 da PUC de São Paulo. Sim. E é um trabalho muito bacana, né? Por exemplo, da Fernandinha. Trabalho com livro didático, também não se esgota, né? Usando análise praxeológica, por exemplo. O meu primo Wagner fez um mestrado aí na Unirio, orientado pela Luciane, também falando disso, do livro didático. Então, assim, são temas que não se esgotam, né? Então, é um campo bem denso de investigação. Sim. O Matheus Gama está perguntando aqui uma coisa que passa perto do que eu tinha falado antes sobre a questão da formação de professores. Qual a real importância que as instituições de ensino superior têm durante a aprendizagem e o ensino de estatística na formação do professor de matemática? Cara, isso é fundamental, né? Eu, por exemplo, sou de uma escola do século passado, né? Então, eu começo minha universidade em 96, segundo semestre na UERJ, né, formação de professores, e termino em janeiro de 2001. E, assim, vi estatística 1 e 2, mas nada ligado a como ensinar estatística, por exemplo. Sim. Eu aprendi estatística, né, como calcula a média, como calcula a moda, essas coisas, né, distribuição de frequência. Então, a importância da IES é justamente a IES repensar o currículo, né? Sim. Como é que eu vou... O que eu penso? O que o professor de matemática da educação básica precisa saber? Como ensinar estatística é uma delas. Então, por exemplo, hoje o currículo de Pádua já tinha evoluído nesse sentido. Sim. Eles têm uma disciplina básica de estatística, né, que dá aquele aporte teórico. Eles fazem uma disciplina de educação estatística, que aí o cara vai estudar artigo, vai ver possibilidade didática. Meus alunos, na época que eu dei aula lá, desenvolviam jogos, por exemplo, para o ensino de estatística. Então, é uma disciplina mais aplicada, né? Eu fico vendo assim, eu vejo assim, a universidade, se a gente for ver como a universidade vem formando, né, os professores que vão ensinar matemática, então vamos ver, assim, educação estatística perpassa e ensina a aprendizagem de estatística. Mas nós temos educação matemática. Sim. Temos educação... E a universidade sempre insiste em se posicionar inicialmente assim: a questão que nós precisamos fazer para formar o bom professor em educação matemática é ensinar conteúdo matemático. Isso. Ensinar, vamos dizer, formar alguém em educação estatística, digamos, seria dar um curso de estatística básica 1, 2, 3, 4. Então é como se saber o conteúdo fosse algo suficiente para garantir ao professor uma boa prática profissional naquilo que ele precisa se debruçar. E eu vejo assim uma grande dificuldade, sabe, Fabiano, porque a gente não consegue sair disso. É há anos isso. Eu tava uma vez conversando com a Bernadette Gatti, falando sobre isso. Ela fez uma pesquisa
Em 2008 e 2009, enorme. Ela pegou o projeto pedagógico de tudo quanto é. Todos os cursos de Licenciatura. Um artigo famosíssimo lá pela Carlos Chagas e tudo mais. Eu usei na minha tese. Ó, aí, ó. E ela viu, é 3+1 em todo lugar. Né? E é um 3+1 duro pra dedéu. O 3 é 3 mesmo. E o 1 é o 1 mesmo. Qualquer jeito. Então assim, essas coisas, mil aspas, tá? Eu digo em termos mais fronteiriças, quando você vai para tentar, olha, vamos tentar ter um olhar complexo, vamos falar de epistemologia do conhecimento, estatístico, vamos falar de pensar em ensino e aprendizagem, vamos pensar no estudante, né? Vamos pensar no... A gente começa a patinar e começa a ter problemas dentro da própria universidade. Você não consegue vencer isso. Isso é uma loucura. Quer dizer, eu fico às vezes vendo tantos discursos bacanas assim, em termos de prescrição curricular. Cara, o preâmbulo da base arrepia a minha nuca. É complicado. Sabe? Mas... É um pensamento que a gente não compartilha, né, Matias? Sem dúvida. A gente defende, a gente não abre mão do que o aluno tem que saber matemática. Sim, claro. A gente não abre mão disso. Claro. Mas tem que fazer uma relação dialética de teoria e prática. Sim. Isso tem que ser, isso não pode ser, isso tem que ser indissociável, né? É você mediar a teoria com a prática. Sim. E enquanto a gente tiver esse modelo de racionalidade técnica, não tem muito jeito. Não tem muito jeito. Tem que passar para o modelo de racionalidade prática, né? Então, assim, os alunos que por exemplo, o Matheus que está participando aqui na sua pergunta, eu acho que é nosso aluno aí da UF. Pelo nome dele, eu acho que é ele. Sim, é ele. O Matheus, por exemplo, é ele mesmo, né? O Matheus, por exemplo, ele está tendo o privilégio de participar de um programa, né, institucional, né, a nível nacional, que é o programa de residência pedagógica. Então, assim, a formação prática e a vivência no seio da escola que o Matheus tem, né, de estar ali na escola toda semana com atividade, é um diferencial danado para a formação dele. E sim, né, eles estão vivenciando o cotidiano da escola, né, todas as mazelas, todas as dificuldades, né, todas as virtudes. Então, isso vai fazendo com que ele construa uma identidade profissional. Né, e isso é fundamental para quem vai lecionar matemática. Então, o papel da IES, e aí cabe também os alunos estarem nesse movimento, né, de tentar mediar esse conhecimento, a teoria com a prática, senão fica complicado, né? Sim. Fica bastante complicado, porque se fosse assim, os cursos de medicina, né, como é que seria o curso de medicina? Pois é. Então, assim, o curso de medicina, por exemplo, eles não oferecem uma aula pra gente. Então, o aluno da medicina, ele vai lá para o hospital universitário, lá dentro do hospital universitário eles vão vivenciar um caso concreto, né, vão dar um diagnóstico para um paciente, vão discutir um diagnóstico, vão discutir, né, o que vai ser feito, né, de planejamento ali, de tratamento, de terapia, né, e isso tudo os alunos da graduação, os residentes, com os alunos de mestrado, que, por exemplo, a UF tem, né, dentro do hospital universitário, né, lá do Dr. Olimpíada, e junto com o professor da disciplina, com o professor pesquisador que está lá dentro dos programas de pós-graduação. É uma experiência fabulosa. É uma experiência que nos oferece uma aula, né? Sem dúvida. Então, assim, aí, né, eles priorizam essa questão prática. A Luana Pereira está perguntando assim, olha, como modificar o pensamento de decoreba no estudo de estatística no cenário educacional? Depois eu vou dar um pitaco nessa também, essa pergunta interessante. Então, o que você quer, né? Então, eu acho que é muito do profissional, né? Professor, o que você quer para o seu aluno? Você quer que ele saiba calcular a média?
Então, por exemplo, ontem caiu uma questão do Enem que falava de média, moda, mediana, que se o aluno não conhecesse o conceito de que era mediana, ele não conseguiria dizer quais eram os alunos que iam jogar basquete e quais que iam jogar futebol. Sim. Porque ele já te dava os valores de média, moda e mediana. Então, se ele não tem, se ele não conhece o conceito de cada um daqueles objetos estatísticos, ele não conseguia resolver a questão. Então, assim, não adiantava decoreba ali, né? Então, ele tinha que compreender o que cada medida, cada estatística daquela significava para resolver uma questão bastante simples, mas que era uma questão conceitual, né? Historicamente, então, a parte de estatística sempre passou muito pelo cálculo ou das medidas de tendência central em si, ou, em alguns casos, até alguns desvios, né? Então, assim, eventualmente, a amplitude, normalmente no iniciozinho, e quando chegava lá para o ensino médio, botava até desvio padrão, fazia as contas e tal. Mas em uma escola que sempre repudiou, por exemplo, o uso de calculadora, ou que não tem uma estrutura para você abrir uma planilha para você fazer isso, porque são cálculos que são inviáveis assim, de você fazer à mão. Se você pegar, por exemplo, 3 dados, ou 4, ou 10, que seja, já vai ser uma chatice de lascar. Imagina você pegar agora um conjunto de dados com 300, 400, 500 dados. Isso é uma coisa inviável. E eu acho que nesse ponto, eu acho que talvez um pouco dessa inibição, essa cerimônia em nós usarmos tecnologia na escola contribuiu muito para a gente falar, não, decora essa fórmula porque é o único jeito que você tem de calcular esse troço, né? Então era muita coisa operacional, e quando aparecia uma questão como essa que você falou, de você interpretar, você conhecer o conceito, de você pegar as medidas e você... dessas medidas você ter um panorama do próprio conjunto de dados a partir das medidas que você fez, seja de tendência central, seja de desvio, seja do que for, isso é uma coisa que na escola a gente não tinha muito, nunca teve muito. E agora a gente começa a ter, eu acho isso muito legal, acho que essa coisa da própria base trazer essas coisas... já para as séries iniciais, já e tudo mais, eu acho que isso é muito interessante. Agora, a gente vai ter realmente que pensar em um modelo de sala de aula com uso de tecnologia, a gente vai ter que abrir isso daí, parar com essas besteiras de não usar um aplicativo, de entrar com um conjunto de dados, de obter, né, essas medidas, de saber usá-las, saber... ter uma análise crítica, assim, ferramentas de visualização de um conjunto de dados, não só apenas o cálculo das coisas, mas ver os dados, às vezes organizá-los de uma maneira visualmente interessante. Às vezes, se você tem um conjunto muito grande de dados, até uma planilha é ruim, até uma planilha no Excel dá trabalho de você mexer, de você olhar para aquela planilha e você ter uma ideia geral dos dados. É difícil. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na escola as ferramentas, tem que trabalhar tecnologia, tem que trabalhar ferramenta de visualização de dados, resolver problemas reais, complexos, deixar os estudantes usarem tecnologia. Eu acho que a gente tem que quebrar paradigmas, porque senão a gente vai ficar, talvez, refém de tudo isso que está sendo colocado aí, né? Eu vejo os professores com muita dificuldade, porque eles não tiveram essa formação. Os livros didáticos também estão sendo agora, digamos assim, por causa da base, as editoras meteram um maior pé nos autores de livro para eles revisarem as suas obras e adequá-las à BNCC. Então tem muito autor de livro didático que deve ter passado um bom sufoco nos 2 últimos anos, correndo para dar conta de algo, olhando talvez pesquisas ainda embrionárias, iniciais. É muito complicado isso tudo. A gente sabe que na escola o que vai acabar funcionando são os livros didáticos.
quando a gente olha para o Brasil, olha para a grande quantidade de como que esse livro didático tem um poder muito forte. Então eu fico pensando nisso tudo, fico pensando em livro didático, pensando como que os professores vão usar esses materiais, se as escolas terão ferramentas para poder ter um uso, como a gente espera da estatística, a gente abordar os problemas de uma maneira que não seja tola, que não seja ingênua. Eu fico pensando nisso tudo, fico muito preocupado, sabe, Fabiano? Eu não sei como vai ser agora. Livro didático, BNCC, formação de professores. Eu tô vendo a escola... Seu aí, de livro didático. Então, Matias, o livro didático, ele praticamente é a referência do professor na educação básica. Sim. Né? O livro didático tradicional. Mas o que eu posso oferecer ao nosso colega aqui do canal? Por exemplo, eu vou, por exemplo, mostrar aqui alguns livros que eu separei aqui. Esse livro aqui, por exemplo, eu falo para os meus alunos lá da UF. Foi Paulinho Colonese. Foi? Isso. Eu trabalhei com o Colonese na Uniabel. Muito legal. O Vandevaria, né? Esse livro que foi traduzido pelo Colonese do Vandevaria. Esse é um livro que todo professor de matemática tem que ter. Sim. Eu falo isso para os meus alunos. Aqui tem muita coisa interessante, muita atividade bacana. Por exemplo, a parte de estatística aqui dele é fantástica. Fantástico. Então, assim, é um livro denso, né? Não é um livro tão barato, mas é um livro que custa R$100, um e-book dele, por exemplo. Sim. Então, essa é uma potencialidade. Ele é justamente de formação de professores e aplicações em sala de aula. Então, o título do livro já diz um bocado de coisa. Para quem não conhece, por exemplo, fazendo propaganda aqui, não ganho nada por isso. Editora Autêntica. A Editora Autêntica, por exemplo, tem muito livro em educação matemática, são livros fininhos. Sim. E não são livros caros. Aqui, por exemplo, tem dois aqui, um de educação estatística, que tem uma parte bacana de conceito, né, educação estatística, teoria em ambientes de modelagem matemática. Sim. Do Celso Campos, né? E tem esse aqui de investigação em matemática em sala de aula, que tem uma parte de investigação estatística. Ele traz um exemplo aqui no livro que pode ser usado em várias turmas, que é um exemplo de coleta de dados, de análise exploratória de dados. Sim. Então, uma atividade muito bacana para você fazer em sala de aula com os alunos, para movimentar os alunos, fazer um projeto. Então, é uma atividade densa, boa, e você vai trabalhar muito conceito de estatística a partir da coleta de dados que os alunos vão fazer, sabe? Então, sim, é bacana. Eu só tenho uma ressalva aqui nesse livro aqui, que eles acham, assim, dá a impressão que eles acham que a estatística é uma parte da matemática. Mas é um livro bastante interessante, tem a parte de álgebra, de geometria, e tem a parte de estatística. A gente tem aqui os livros do GT, por exemplo, que aí já vou falar do GT, ó. Esse é o primeiro livro do GT, da Mercado de Letras, Estudos e Reflexões em Educação Estatística, sim, organizado pela Celi Lopes, pela Cileda e pelo Sador. Então, ele é separado por currículo, práticas, então é por temas, reflexões teóricas, né? Esse é o primeiro esforço do nosso GT. Sim. Esse é de 2013. Eu estou enxergando pouco. É de 2010 esse livro. Aí depois tem esse livro aqui, ó, que é organizado pela Cileda. Discussões sobre ensino e aprendizagem de probabilidade e estatística na escola básica. É um livro para o professor da escola básica. Sim. Sabe? Não é um livro caro, é um livro bacana, com bastante atividade. Então, ele vai mostrando várias experiências dos autores, né? Então, é um livro bastante interessante para o professor, né, adaptar as atividades, aplicar as atividades. Esse aqui já é o terceiro livro do GT, que é um livro mais recente, de 2015. Esse, por exemplo, já tem um capítulo nele, de 2015, Educação Estatística, Ações e Estratégia Pedagógica no Ensino Básico e Superior. Então, ele é separado de coisas de ensino básico e coisas do ensino superior.
da educação básica. Aqui eu faço um artigo com a Cileda. Né? A Cileda, eu falei lá no início do programa, né? Sim. A Cileda, eu acabo participando do grupo de pesquisa dela, né? Lá da PUC de São Paulo. E a Cileda vem ser minha coorientanda na minha tese de doutorado, minha coorientadora, né? E aí eu desenvolvo o trabalho com ela aqui, fazendo a análise da usabilidade do GeoGebra com R. É um artigo bastante interessante. Pô, por exemplo... O Fabiano, depois você podia me mandar esses links desses livros, porque quando eu botar o vídeo no YouTube, eu vou colocar os links nas descrições do vídeo. Então, o pessoal que quiser conhecer, comprar, onde acha, já sai clicando, tá bom? Eu tenho aqui coisas de site, eu mando tudo. Maravilha. Tá? Então, assim, são livros, né, que podem ser utilizados pelos professores, né, e acaba você adaptando essas atividades aí para o dia a dia da sala de aula, né, e sai um pouco desse livro tradicional didático, que o livro didático não promove nenhuma atividade de coleta de dados, pô. Sabe? Vai na contramão do que a gente tá querendo, né? Fazer com que os alunos saiam da postura passiva para uma postura ativa, né? De própria construção do conhecimento dele. Então, isso vai na contramão. Então, quando a gente coloca, né? Quando meus alunos vão lá preparar uma atividade que vão implementar na escola básica, e eles vêm com aquela aula super tradicional, eu quero fazer uma lista de exercício. Legal, a lista de exercício faz parte, mas o que você está acrescentando de novo? Aonde que o aluno vai participar do processo de construção do conhecimento? Então, tem que fazer uma sala de aula invertida. Sim. Eu quero que você seja apenas o mediador do processo, que o aluno bote a mão na massa. E aí, quando o aluno bota a mão na massa, eles têm várias surpresas. Até esse semestre, por exemplo, vários professores, cara, não sabia que meus alunos iam, foi bacana, adorei como é que eles fizeram, eles participaram. Cara, são coisas simples, aluno participando de atividade dupla, de um grupo, o grupo todo, né? A interação professor-aluno, aluno-aluno, professor-grupo. Sim. Sabe? É você mudar esses canais, né? Sim. Então, essa variação desses canais é importantíssima para a aprendizagem. Então, o professor precisa o Fabrício está colocando aqui uma pergunta interessante, Fabiano. Show. Professor, penso que um dos grandes problemas causados neste modo de ensino de decoreba, por exemplo, é não saber definir qual a melhor média a ser utilizada para trabalhar em uma situação problema. Aí é aquela história, você tem um país onde os salários da imensa maioria do povo, né, são baixíssimos, e você tem outros poucos que possuem salários trilionários. Aí o cara vai usar a média aritmética para poder falar a média salarial, e aí fala que a média é R$20.000 por mês. Né? Se ele usasse a mediana, era mais justo. Bastante complicado. Essa é uma situação tensa, rapaz. Olha aqui quem tá aqui, o Fabiano. Olha que legal, ó. O coautor do teu livro, ó, o Alexandre. Alexandre! Tá dando um oi pra você aí. Alexandre é um grande parceiro de trabalho, de pesquisa, né? A gente tem o capítulo desse novo livro que foi lançado agora no último Enem. Isso. Junto com o Alexandre. Então, vou colocar aqui o QR Code, hein? Show, coloca aí. O pessoal que quiser, esse último livro do Fabiano chama-se Perspectivas para o Ensino e Aprendizagem de Estatística e Probabilidade. Ele é organizado pela Celi e mais outros colegas. O Fabiano escreveu um dos capítulos do livro justamente com Alexandre, que chama-se Possibilidades Didáticas para o Desenvolvimento do Letramento Estatístico na Educação Básica. Confere aí, Fabiano. Fiz o dever de casa? Estou tentando achar a capa do livro aqui. O pessoal que quiser achar, basta pegar o celular, escaneia aí, já vai direto lá para o Mercado das Letras, já vai achar. Eu vou colocar o link também nas descrições do vídeo lá para o YouTube.
Quem não tiver com QR Code aí, podendo escanear, eu vou botar depois o link, tá bom? Perfeito. E aí, falando do Alexandre, o Alexandre é um parceiraço, um amigaço. A equipe deles lá no departamento de estatística lá na Unirio, eles têm uma metodologia completamente diferente do que eu conheço, né? Os alunos fazem projetos. Esses dias eu estive lá dando uma palestra e aí tinha amostra de trabalho dos alunos dos cursos, né? Que curso de medicina, vários cursos que eles oferecem, né? Enfermagem. E os alunos colocam a mão na massa, sabe? Metodologia ativa. Não tem aquela aula que o cara fica só no quadro, sabe? Só resolvendo conta, só... Não, eles mexem com software, aprendem a usar os testes, fazem análise dos dados. Isso é estatística. Sim, sem dúvida. Então é uma concepção de ensino e aprendizagem diferenciada. Eu, às vezes, Fabiano, infelizmente eu acho, sabe, que quando... Assim, porque, veja, essas metodologias ativas, sala de aula invertida, essas coisas todas que a gente fala... Eu estava falando, inclusive, com a Ana Calef outro dia aqui no programa. Essas são coisas que os PCN já traziam há 20 anos atrás, né? O pessoal até antes, na década de 80, já fazia isso, em 85 já, essa coisa da resolução de problemas, o problema no início, ficar gerando e gerindo conflitos de formação, essas coisas todas. E hoje ganhou um nome, sala de aula invertida, instrução por pares, essas coisas todas. E eu vejo que, no fim, é uma coisa só. É a gente e a universidade e o professor, de modo geral, ter a humildade de compreender que um estudante pode aprender não apenas com ele, mas também com outro estudante, né? Ou talvez em um percurso formativo que ele desenhou. Ele não tem que ficar essa coisa centralizada da aula expositiva, que você está falando aí muito bem, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar, não só para a educação estatística, mas assim, eu acho que a gente tem que propor problemas e trabalhar com as turmas, dar espaço para a galera trabalhar, dar tecnologia, buscar soluções juntos e discutir, porque a gente não está conseguindo mais dar conta das formações que a própria universidade busca encaminhar. A gente não está conseguindo, está falhando retumbante mesmo. A gente está tendo evasão aí de... primeiro período é 50%, sai. O pessoal chegou na universidade, metade sai no primeiro período. Então, assim, tem algo errado. A universidade não está conseguindo lidar com a sua responsabilidade de maneira minimamente satisfatória. Tá certo? Tem aqui uma pergunta, o Fabiano, que é da Julieta Faustino. Eu vou colocá-la aqui porque é uma pergunta interessante, que é a seguinte, ó. As escolas estão usando trilhas, sistemas de ensino. O que você acha? Eu vou depois falar o que eu acho. Mas se você quiser... Usando trilhas, sistema de ensino. São apostilhados, são aulas prontas, aquelas sequências, os blocos fechadinhos. É melhor nem falar, né? Você estava falando aí sobre do aluno aprender com o aluno, e eu estava semana passada isso. Não sei que assunto aconteceu dentro de uma aula e uma das alunas minhas de PPE, a Carolina, falou: professor, nós fizemos um experimento no PIBID, usando os 3 atos de Dan Maia e tal, a atividade foi bacana, papapá, eu vou apresentar isso em tal lugar, não sei o quê. Eu falei: não, você vai apresentar em tal lugar, não. Você vai apresentar isso aqui na próxima aula, a aula é sua, porque eu quero aprender com você o que são esses 3 atos de Dan Maia. Sim. Que ela estava vendo lá no PIBID. Então, assim... você não está preso, né, ao cronograma. Eu, por exemplo, chego agora em PPE, eu não apresento o cronograma para o aluno no primeiro dia, porque eu acho que isso é uma afronta. Eu não pensar no meu colega, claro, né, o que eles querem aprender, quais são as ansiedades dele, quais são as dificuldades. Como é que eu já venho com um programa engessado, por exemplo? Por dia. Programa engessado, por dia. Eu ia dar cálculo... lá na UF, os caras me davam um PDF, rapaz, por aula.
E eu falava, não, beleza, entendeu? Vamos só fazer o seguinte, no final tudo vai ser trabalhado, mas me deixa em paz, entendeu? Eu jogava no lixo. Eu ignorava aquilo completamente. E não ensinar a ementa, é uma grande diferença, né? Sim. As pessoas se preocupam em cumprir a ementa. Sim. Deu uma travada aí. Se você vem com o currículo preso, engessado, por exemplo, eu não ia deixar essa aluna, né, apresentar o trabalho dela e a gente aprender com ela, por exemplo. Sim. Isso seria possível. Esse negócio que a Julieta... Esse negócio que a Julieta falou sobre as trilhas e esses sistemas de ensino, eu falo para você, Julieta, o seguinte, a BNCC veio em boa parte por isso, tá certo? Uhum. Quer dizer, esse formato que a BNCC tem não é apenas um formato para dar conta de testes, que é uma pressão danada. Historicamente, desde 95, toda a nossa educação básica, o currículo é induzido pelos testes externos, os testes que se dão por meio das avaliações em larga escala, são profundamente indutores das coleções de livros didáticos e tudo mais. Hoje é a BNCC. Só que a BNCC, além de ter um papel indutor nos testes, ela vai ter um papel indutor também muito grande na questão dos materiais didáticos que estão sendo produzidos. E aí você tem sistemas de ensino que são empresas que vão fazer pacotes apostilados, sequências didáticas. E aí eu vou usar uma metáfora bem estatística para dar uma crítica. Eu vou fazer uma crítica que é o seguinte. Olha, quando eu chego numa turma, isso aí que o Fabiano falou é uma coisa muito legal. Ele chega e ele fala, os estudantes, ele reconhece os estudantes dele, porque ele ouve os estudantes dele. E ele não trata os seus estudantes como, entre aspas, estudantes. Deixa eu dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem estatístico. Metade de uma turma tira 0, a outra metade tira 10. A média aritmética é 5. Então, eu poderia falar assim, e muita gente fala assim, aquela turma é uma turma média 5. E é como se a média, em vez de ser um representante, em certas condições, é como se ela fosse, na verdade, todos. 5 é todo mundo. Por isso que inventaram o desvio padrão. Porque a média tem uma natureza fascista danada, né? Quer dizer, você acha que todo mundo é a média, tá certo? E o desvio padrão é que nos salva. Porque, por exemplo, se você tivesse uma turma que metade tirou 4 e metade tirou 6, a média era 5 também. E se todo mundo na turma tirar 5, a média é 5 também. Mas na primeira situação, naquela situação 0,10, a média é um lixo. Na situação 4,6, a média é uma melhor representante do que aconteceu. E no último caso, que todo mundo tirou 5, a média é perfeita. Mas, queridos, em relação às pessoas, não há média aritmética que nos salve, caramba. Não há desvio padrão para pessoas. Então não dá para eu achar que todo mundo é igual, que todo estudante é igual e que uma trilha de um sistema de ensino dará conta de todo mundo. Porque não dará. Eu preciso ter espaço para o acaso, para a individualidade. É isso que o meu amigo Fabiano está falando. Queridos, eu não sou... Porra, assim, a gente está numa época tão cretina, porque agora o Matias virou apenas um ser político. O ser político do Matias é branco, classe média, heterossexual, gordo, professor, funcionário público. Mas, pô, eu não sou meu CPF, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo. Então, eu não sou só a minha componente política, pô. Então, assim, a educação, a universidade tem que começar a tratar os estudantes como indivíduos, pô. Isso eu fico doido com isso,
sabe? Porque as pessoas não são estudantes, não são estudantes. Estudantes genéricos, um ser abstrato. Todos os estudantes são iguais, todas as escolas são iguais, todos os professores são iguais. Mentira! As escolas são diferentes. Tem escola de periferia e metrópole urbana. Você tem escola em fronteira. Em fronteira e fronteira urbana, lá no meio, não sei da onde, você tem escolas de todo tipo, de perfil rural, com assim, entornos socioculturais completamente distintos. Então você precisa considerar isso na trilha, no currículo, de ter espaço para as especificidades. Isso que o Fabiano está falando é lindo. Porque você permitir se improvisar, Fabiano, assim na sua aula, você dá espaço para a menina falar de narrativa na tua aula, para ela falar dessas coisas, mesmo não estando previsto. Por quê? Porque sim, caramba. Porque surgiu lá na tua aula. Porque ela falou feliz que ela desenvolveu esse trabalho, porque ela tá achando bacana, e você aproveitou isso e trouxe isso para a formação dela. Isso é lindo. Então a gente tem que olhar. Você desculpa, eu saí falando agora aqui. Mas, pô, eu fico doido, rapaz. É danado. A Julieta tá falando aqui, ó. Eu tenho alunos que trabalham em cursinhos, cara. Até cor de piloto é padronizado. Pô, não dá. O preto é pra não sei o que, o azul pra não sei o que lá, o vermelho é só pra marcar a resposta. É uma coisa de doido. O aluno fica com. Ele fica assim, ó. Um monte de piloto na mão. O aluno fica assim. Não dá. O professor, né? Ele fica assim, ó. O azul é só para escrever no quadro, para resolver a questão. O verde é só para marcar a resposta final. O laranja, padronizado. Não dá, cara. Padronizado, cor de piloto. É coisa de doido. A gente tá ferrado, rapaz. Olha, te falar. Que coisa. Então, Fabiano, mais perguntas? Pessoal que tá no chat, olha aí, a Julieta tá falando assim, olha o coração. Menina, olha só, presta atenção. Eu tenho uma caneca da matemática humanista, Julieta. Nenhum mal cardíaco me acerta. Nessa água aqui, eu vou te falar, rapaz, ó. E eu tenho uma do trote cultural que eu ganho dos meus alunos, ó. Maravilha, aí, ó. É isso. Então, olha, o Matheus está fazendo outra pergunta. Vamos ver a pergunta do Matheus. Chega lá, Matheus. Na sua opinião, o ensino de estatística em sala de aula, apenas fórmulas, está ligado ao fato de muitos professores se preocuparem mais com a manipulação algébrica do que com o raciocínio envolvido? A pergunta bacana. Sim, porque a formação desse colega provavelmente foi uma formação dessa forma, né? Então, quando o cara se preocupa em trabalhar com letramento estatístico, com pensamento estatístico, raciocínio estatístico, ele vai abrir mão dessas questões só de manipulação algébrica, né? Uhum. Então, ele só conhece isso. Então, para ele, a média é você calcular lá, João, uma turma de 5 alunos, os alunos obtiveram nota 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a média? Então, ele só vai trabalhar isso. Qual é a mediana? Então, ele só vai trabalhar com essas situações que priorizam, né, o cálculo, né? E o que a gente está dizendo é que o cálculo é importante, mais importante ainda é o aluno fazer parte do processo, é ele trabalhar com dados reais, é ele fazer uma análise exploratória de dados, o acaso está presente ali, como a variabilidade se fazer presente, é usar um software. Então, é você fazer articulação desses diversos tipos de registro para potencializar, para possibilitar a construção do letramento estatístico. Sim. Porque se o aluno não é letrado estatisticamente, ele vai acreditar no tudo que vê na televisão.
por exemplo, quando eu falei lá no início do programa, eu não gosto de tratamento da informação, eu vou mostrar aqui uma foto. Sim, vai lá. Olha lá, uma foto. Né? Então eu posso tratar a informação, eu posso mostrar a foto só a parte do mal, que está aqui, posso mostrar só a parte boa, que é o cara dando a água para o indivíduo lá, enquanto a foto real é essa que está colorida. Então, manipular a informação pode acontecer isso. Né? Então, vou mostrar um outro exemplo aqui. Deixa eu tentar achar um outro exemplo aqui. Bacana isso aí, hein? Esse é mais legal. Esse aqui, calma aí. Deixa eu tentar aumentar aqui. Eu gosto muito de meus alunos, ó. Bota no Google, gráficos com erro. Vai aparecer vários gráficos. Olha só. Um gráfico lá do... Nossa. Do Globo News, né? Ele mostra a inflação do Brasil e a ganância dos caras era tão grande para dizer que em 2013, né, que é um ano político bem forte aqui no Brasil, sim, a ganância é tão grande que o cara bota que 5,91 é maior que 6,5, pô. Sim. Percebe? Então, isso é complicado. E o aluno precisa, né? Ele vai ver esse gráfico aqui na informação, é 3, 4 segundos para o cara olhar e analisar. Sim. Então, o cara precisa ser letrado para poder fazer uma análise crítica dessas questões, né? Sim. Então, vou dar um outro exemplo aqui, bem clássico. Outra também, pérola do Globo News, por exemplo. Olha lá, falando do desemprego, um gráfico de barras, está comparando o desemprego com Brasil, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Já começa a sacanagem por aí, né? Uhum. Comparar o desemprego do Brasil com países de primeiro mundo. Beleza. Para piorar, o cara coloca o gráfico de barras e ele bota o Brasil de verde. Sim. Aí você só olha para o Brasil. É. Você só tem uma variável estatística aí envolvida. Sim. Então só pode ter uma cor o gráfico. O gráfico não pode ficar todo colorido, não. Sim. Isso não é pinte do jeito que você quer, não. O gráfico tem que ter uma cor só. E uma propriedade do gráfico de barras, que é o espaçamento igual entre as barras, ele não é respeitado. É. Ele destaca a barra do Brasil. Sim. Então, se o aluno não percebe isso aqui, se você não possibilita fazer uma estatística crítica com esse cara, não adianta você priorizar o cálculo da média. Sim. Sabe? O cara precisa olhar para o gráfico desse e falar assim, pô, olha que absurdo. 4,7 é maior que 5, é maior que 5,8, é maior que 6. É de uma sacanagem gigante, sabe? Sim. E isso é tratamento da informação, tratamento para o mal. Sim. Então o aluno precisa visualizar, você precisa potencializar isso para ele, te proporcionar uma análise crítica dessa. Então, Sim. Isso é fazer estatística, sabe? Isso é muito mais importante, o aluno fazer uma análise crítica dessa com os gráficos, por exemplo, do que você ficar dando 10 questões, 20 questões de cálculo em média. Sim, sem dúvida. Então, é isso que a gente deve priorizar. Qual é a próxima pergunta? Ó, o Matheus está botando aqui de novo, olha. O mais importante para o professor é a zona de conforto dele ou o processo de aprendizagem do aluno? Na minha opinião, é um erro de enorme grandeza o desvio pedagógico do professor. Olha, eu digo para você o seguinte, na escola eu vejo muitos professores realmente compromissados com a aprendizagem dos estudantes. Na universidade há bem menos. Há bem menos, infelizmente. Porque a aprendizagem tem que se adaptar ao ensino. Pois é. Só por isso. É. Eu tenho que dar minha aula de cálculo para todas as turmas que eu tiver, para o matemático, para o bacharel, para o licenciado, para o cara que está fazendo engenharia. O cálculo é único. Então, o cara não quer pensar o ensino de cálculo para o engenheiro, o cara não quer pensar o ensino de cálculo para o licenciando, pois é. O cara não quer pensar o ensino de cálculo para o bacharel. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O ensino tem que se adaptar à aprendizagem.
Pois é. Então é complicado. Eu então, penso isso. Lá na UF, eu sempre defendi isso, sabe? Essa coisa do cálculo, por exemplo, porque as pessoas veem o cálculo, o curso de cálculo, como a ementa, o conteúdo programático. É limite, função, não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade, um curso de cálculo ele tem uma função na formação daquele estudante. Quer dizer, se ele está fazendo licenciatura em matemática, o curso de cálculo 1 ele tem uma formação específica para esse estudante. Né? Se ele está fazendo engenharia, essa função na formação já é outra. O engenheiro quer resolver equação diferencial, ele quer resolver problemas de matemática aplicada. Né? Um professor vai usar cálculo para entender a variação de funções, né? A questão do número real e tudo mais. Então, isso, quer dizer, a ênfase que um professor dá, os caminhos que ele percorre, variam completamente de forma, ou deveriam pelo menos variar de forma sensível à formação esperada pelos estudantes, aos objetivos de cada curso. Isso não acontece, quer dizer, a universidade ela fala assim, não, como nós temos muitos estudantes e não tem professor o suficiente para dar, junta tudo e dá um curso de cálculo 1 genérico. E aí a vida é que vai ensinar para esse menino como ele vai usar o cálculo, não é a universidade. A universidade ensina o cálculo. É uma visão horrenda. Eu acho isso um trem fantasma, tá certo? Mas, enfim. Ó, vamos lá, mais perguntas. Mais perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui pro Fabiano. Vamos lá. Uma coisa que eu ia... Tá quase acabando já o programa, já. Quase na hora já de acabar. Perguntas finais, pessoal que tá no chat. O Matheus Gama, a Daniele Bruno, a Julieta Faustino, a Daniele Bruno, o José Cândido, o Alexandre Souza, o Fabrício Hernandes, todo mundo que tá presente, a Débora Moraes também, Marcos Silva, João Rodrigo. Pessoal que tiver aí no chat, façam as suas últimas perguntas pro Fabiano. Eu queria perguntar o seguinte, que é o seguinte, Fabiano, a questão do uso de tecnologia, só dar mais uma última visitada nisso, a questão do uso de tecnologia, além da questão das planilhas, o que o pessoal vem falando do uso de tecnologias na educação estatística, além das planilhas, por exemplo, se tiver um professor interessado em conhecer outras ferramentas que possam ser interessantes? O que eu sempre indico para os meus alunos, né, durante a formação deles, e faço isso bem, professor de matemática, você domina bem GeoGebra? Usa o GeoGebra, cara, na sala de aula, para ensinar estatística, sabe? O GeoGebra, ele não tem essa finalidade, né? Ele é um software de geometria dinâmica, né? Mas ele foi surgindo, né, a necessidade do professor de matemática trabalhar com planilhas e tal, então acabou se adaptando a algumas situações, né, algumas estatísticas básicas que são utilizadas na educação básica para dentro do GeoGebra. Para possibilitar esse professor de matemática que conhece o software ou que queira, né, que é bastante intuitivo, você possibilitar algumas situações de aprendizagem usando o software. Porque você fazer uma análise de dados, você faz uma coleta de dados com uma turma de 50 alunos e botar o cara para fazer cálculos de média, moda, mediana, desvio padrão, ele tem que fazer isso. Não estou falando que não tem que fazer. Sim. Mas botar uma turma inteira, você coleta o dado lá, coleta os dados lá, 50 alunos, várias variáveis. Aí você pede para calcular a média de todas as variáveis, moda de todas as variáveis, desvio padrão, variável. Pô, mas que sentido dá isso para o aluno, sabe? Pois é. Então você tem que usar o software para isso. Até para você ganhar tempo
né? Você possibilitar outras situações para o cara. Né? Pô, a turma A teve uma média de idade de 16 anos, a turma B teve de 17. O que está significando isso para a gente? O que eu posso fazer? A nota de uma turma A, a média deu 8, a turma B, a média deu 7,5. Qual é a média mais significativa dentro do conjunto de dados? Como é que você vai fazer isso? Então, você tem que usar, além da média, outras medidas estatísticas para poder. E aí você precisa do software para facilitar a vida do cara, porque o cara tem que usar a ferramenta e analisar os dados de acordo com o que você está querendo para o cara, né? Isso então, tem a ver com a pergunta. Com a pergunta do Fabrício, Fabiano, que é o seguinte: fazer com que o aluno entenda o significado dos cálculos e o porquê das tomadas de decisões para uma situação-problema ajudaria na absorção, aplicação e compreensão maior da estatística na sala? Sim. Né? Ele tem que saber fazer o cálculo, né? Ele tem que saber calcular as estatísticas. Eu não estou dizendo que não tem que abrir mão disso. Mas quando você está com software, está com um conjunto de dados grande, você tem que usar o software. O software, a ferramenta está aí para isso. Ela está no celular, por exemplo. E aí, se você quer fazer coisas mais avançadas, o R é o mais indicado, né? O R possibilita, por exemplo, o GeoGebra não faz gráfico de setores. Sim. Sabe? E o R já faz, o Excel já faz. O R faz então, cada gráfico maravilhoso, né? O R é estatístico, né? O R é estatístico. Então, assim, eu acho muito legal. Se o professor consegue aprender a usar o R, tem muita coisa na internet, de apostila. Então, é o cara querer aprender, né? Ser um pouco autodidata, meter a cara, mexer mesmo, futucar e preparar a aula. Sabe? Preparar a aula, hoje eu vou usar o R. Uhum. Então, achei aqui, Matias, só para... Eu estou tentando procurar aqui negócio de software aqui, ó. Um livro que eu falei mais cedo. Sim. Estatística para os anos iniciais do ensino fundamental. Beleza. Esse é um e-book gratuito, fantástico esse livro, galera. Só futucar aí, ó. Tá, eu vou dar depois a descrição aí. Manda o link pra gente pra botar. Vou botar na descrição. O software tá aí pra isso, sabe? Uhum. Olha só que gráfico maneiro. Tá nesse livro, ó. Legal, sobre time de futebol. O aluno que pega a camisa do Flamengo e bota a liga e sabe quem é ele. Pois é. Sabe? O aluno faz parte do processo. Né? E tá ali, ó. Sim, muito legal. Então, é muito bacana, sabe? Então você tem que botar o aluno para meter a mão na massa. Então, não tem muito jeito, sabe? É aprender fazendo. O aluno vai aprender muito mais fazendo. E é isso que a gente precisa entrar na cabeça, sabe? Será que aquela minha aula não dá para ensinar mais aquela aula que você teve? Sim. A gente repetir, sabe, a sala de aula de séculos é a mesma. Sem dúvida. Só a nossa sala de aula que é assim. Todas as profissões elas se renovaram, a dinâmica é outra, mas... O Fabiano, o Matheus está falando assim, Fabiano, divulgue o seu jogo Blue and Red para quem acompanha Matemática Humanista. Nunca esquecerei dessa aula. Que jogo é esse, rapaz? Diga aí. Me dá um minutinho que eu vou pegar o jogo aqui. Tá, legal. Eu vou aqui falando com a galera aqui da Matemática Humanista uma coisa. Vai lá, manda ver. Pessoal, seguinte, deixa eu falar com vocês uma coisa importante. Primeiro, a Bia tá dando uma dica muito legal aqui sobre ferramentas computacionais para poder... Tem o RCMDR e o ggplot2. São duas ferramentas computacionais aí para o pessoal que quiser mexer também. Boa, obrigado, Bia, pela dica. Muito bacana. Eu só queria, antes do Fabiano apresentar o jogo dele aí, do Blue and Red, eu queria só falar uma coisa para vocês. Queridos, eu acho que talvez esse seja o último programa da Matemática Humanista ao vivo nesse ano.
Eu talvez faça mais um programa em dezembro. Eu agendei uma entrevista com um colega, ver se ele pode em dezembro. Mas se ele não puder, eu estarei voltando com a Matemática Humanista ao vivo em 2020. Esse talvez seja o último programa desse ano, tá? Eu vou sentir saudades de todos que me assistem aqui. A Matemática Humanista continuará a todo vapor, no podcast. Hoje, por sinal, teve um episódio novo do podcast que é avaliar não é o mesmo que aplicar provas. É uma conversa de 20 minutinhos, falando basicamente sobre avaliação e sobre provas e algumas perspectivas mais teóricas em avaliação. Então é um podcast, está no Spotify, está no Apple Podcast, está no Google Podcast, está no Stitcher, está no Deezer, está em tudo quanto é lugar. Então o pessoal pode ir lá abrir. Eu vou continuar produzindo vídeos para o canal da Matemática Humanista no YouTube durante esse recesso até o ano que vem. Eu vou continuar produzindo. Esse foi um ano incrível para mim, eu estou muito feliz. Assim, foi a Matemática Humanista, Fabiano, ela saiu de vamos botar assim, de 300 inscritos para 3.000. O canal está batendo 3.000 inscritos. Eu acho que isso para um canal que é educação matemática, muito para professores, para estudantes, mas assim, é um papo que é para um nicho pequeno, relativamente pequeno, e eu acho que é um canal que cresceu muito. No Facebook a gente está batendo também 8.000 e tantas pessoas já, no Instagram já passamos de 1.000 também. Então é muita gente envolvida, é carinho recebido de todo lugar. Eu agradeço muito, vou sentir saudade de todos os presentes e vou continuar. E vou, durante essas férias, acabar o livro da Matemática Humanista. Esse é o ponto que eu queria falar, né? Eu vou lançar um livro agora em 2020 da Matemática Humanista. Eu vou estar fechando esse livro agora, justamente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E em fevereiro a Matemática Humanista volta com toda a força, com um livro novo, com vídeos novos, com novas histórias, novos entrevistados. Foi um prazer imenso. Fabiano, desculpe ter tomado teu tempo. Momento emotivo aqui. Então manda brasa aí no jogo, diga lá. Então vamos lá. Esse jogo, o Blue Red, ele foi desenvolvido no âmbito do PIBID, tá? Por mim, pela Fernanda e pelo Rodrigo. É um jogo que foi inspirado no jogo dos 3Ms, do José Marcos, que é um jogo que fala de média, moda e medianas apenas, usando cartas, tá? E aí, a partir desse jogo, eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar com... Esse jogo só trabalhava com média, moda e mediana e só valores positivos. Então, o Blue Red, ele nasce, né, a partir desse jogo. E a gente trabalha com números positivos e negativos, tá? O vermelho negativo e o azul positivo, tá? Ele pode ser adaptado para um jogo de cartas normal, né? Do Ás até o Ás. Ele tem valores discrepantes, por exemplo, 25, vai de 2 até 10, tá? Aí tem o 15. Deixa eu achar aqui o 15, por exemplo. Sim. Tá? E o 25. Tá? Então, ele é um jogo de estratégia e estatística, né? Por que estratégia? Porque a dinâmica do jogo é um jogo que você tem as regras dele, você bota jogo Blue Red, o jogo de estratégia e estatística tem bastante aí coisa aí tem as regras deles no Google, vocês vão achar artigo, vai achar um bocado de coisa aí sobre ele. Tem uma ficha onde os alunos fazem os registros. Ele trabalha com 12 estatísticas, né? Você tem um dadinho, né, que cada númerozinho representa uma estatística. Então, por exemplo, trabalha com menor média, maior moda, maior mediana, menor amplitude total, maior amplitude total, e desvio padrão, então máximo e mínimo. Então, ele trabalha, além das medidas de posição, média, moda e mediana, de tendência central, trabalha com medidas de variabilidade, que é a amplitude e o desvio padrão, né?
Então, para ensino fundamental, você pode tirar o desvio padrão, e para o ensino médio, você pode acrescentar o desvio padrão. E você tem algum link para esse jogo, Fabiano? Regra, coisa Não, assim? Tem de artigo. Eu posso mandar um link de um artigo. Pô, depois você manda pra gente, pra gente poder botar, pro pessoal ver. É um jogo muito bacana, galera. Dá para vocês adaptarem. Tá aí para isso mesmo. É um jogo que eu sempre uso nas minhas aulas de prática de ensino, com meus alunos, né, meus bolsistas. Então, é um jogo que fez bastante sucesso no IASE de 2015. O pessoal gostou muito. A primeira apresentação dele foi no Enem de 2013, lá em Curitiba. Sim. Então, é um jogo muito bacana que eu gosto bastante. E tem umas cartas coringa que os alunos inventaram, que nem sempre aquele bom aluno ganha. Por exemplo, tem carta aqui que elimina o jogador com maior ponto. Então, é um jogo bem dinâmico. É bem interessante o jogo, tá? Pô, eu faço de vez em quando oficinas com jogo com professores. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Maravilha, Fabiano. Que tinha falar? Obrigado, amigão. Você falou de um ponto aí que eu acho fundamental no processo, né? Sim. Que é a avaliação, Matias. Sim. Então, a gente prepara uma aula bacana, promove situações, né, de aprendizagem, bota o aluno para ser ativo no processo, e aí na hora de avaliar você me dá uma prova de cálculo em média, moda e mediana. Pois aí, não dá, né? Aí não dá, né? Você não casou, né? Pô, você fez uma atividade de coleta de dados, cara. Avalie o processo. Claro. Avalie o processo, cara. Olha. Sabe, a gente não valoriza, eu falo muito isso para os meus alunos, a gente não valoriza o que a gente ensina. Sim. Eu uso um exemplo sempre com eles, que eu sempre uso uma questão que foi do ENAD, por exemplo, uma questão lá que o cara podia resolver por indução, do último ENAD de matemática. Sim. Prova por indução, tinha que provar por indução, a solução é por prova de indução. Aí eu falo pro cara, pô, se o cara bota assim pra mim, a prova é por indução, eu posso dar 0 pra esse cara? Pois é. Sabe? Uhum. Eu tô comparando o cara que sabia que era por prova de indução com aquele cara que deixou tudo em branco. Tudo em branco, sem dúvida. Aí o cara, para P de 1 é válido. Eu posso não dar ponto no cara? Supôs para P de N. Aí aonde o cara erra? Quando vai fazer para N mais 1, que tem o algebrismo, o cara erra. Aí não, o cara não chegou à resposta final, eu vou lá, dou errado em tudo. Tudo, cara, pois é. A gente tem esse hábito torto, né, rapaz? Você não está valorizando o que você ensinou. É. Então, a gente precisa pensar também na avaliação. A avaliação tem que fazer parte do processo de aprendizagem. A avaliação é para aprender, fazer com que o aluno analisar o erro. A turma errou. Pô, a turma toda... Desculpa. A turma errou uma questão lá. O cara está sinalizando, a turma não aprendeu. Eu tenho que atacar aquele ponto. Claro. Sabe? Quantas vezes a gente dá uma avaliação e não corrige a avaliação? Pois é. Pô, não faz análise do erro. Então, assim, a avaliação tem que fazer parte do processo. Se não faz parte do processo de aprendizagem, a avaliação não serve para nada. Pois é. E a gente tem um vício, rapaz. Tem, cara. Tem que abrir mão disso. E outra coisa também, aí eu falo, o Fabiano, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, a melhor coisa que me aconteceu em todos esses anos que eu estou na educação, que eu vou fazer 20 anos como professor esse ano, 10 anos Legal. Junto, e é a gente ser precioso demais no nosso instrumento de avaliação, sabe? Sim. Você reprovar, eu já reprovei aluno até, o cara tinha que tirar 6, a média era 6, aí o cara tirou 5,8, eu reprovei o cara. Uhum. Gente, que precisão era essa que eu tinha na minha avaliação? Como se o seu instrumento fosse capaz... perfeito, de aferir aquele... Cara, é assim, é de uma Todo mundo passa por isso, cara, mas é uma boa crise, é uma boa crise. Então, e aí eu falo para os meus alunos que a melhor coisa que me aconteceu foi fazer o meu doutorado em educação. Sim. Sabe? Porque um processo de reflexão sobre a minha prática foi absurdo. Eu tive a felicidade de fazer uma disciplina inteira sobre avaliação com a Teresa Esteban, que é uma referência à avaliação no mundo.
Então, assim, é um privilégio, eu adoro ela, não posso contar, é minha eterna professora. Eu sou apaixonado por aquela professora, sabe? Então, hoje eu tenho a felicidade de ser uma colega de trabalho. Mas, cara, é você pensar, é você refletir mesmo. Então, eu falo isso para meus alunos, a melhor coisa que me aconteceu foi o meu doutorado em educação, sabe? Porque eu refleti muito sobre a minha prática, hoje eu sou um outro profissional. Se eu não tivesse feito um doutorado em educação, a aula que a Carolina deu esses dias de PPS seria impossível, sabe? Sim. Porque eu tive que cumprir a ementa. Uhum. Então, acho que é isso. A gente tem que priorizar, é o processo de ensino e aprendizagem. Né? O ensino tem que se adaptar às aprendizagens, não tem muito jeito. E a avaliação, você tem que, até para a sua avaliação, você tem que botar critérios de avaliação para você ser o mais justo possível, né? Você pega uma questão lá, você vai determinando pontos para cada etapa do processo, para você avaliar igual para todos, porque às vezes você começa a fazer uma correção de prova, no outro dia você já está com outro pensamento de correção de prova. Sim. Se você não tiver um gabaritozinho ali organizado. Então, até para corrigir prova, a gente precisa se preocupar com a aprendizagem. Sim, sem dúvida. Isso que você falou é super importante, entender o erro como um ponto de vínculo, um ponto de aproximação, né? Que é um ponto de conexão, na verdade, do professor com o estudante. É o que mais importa na história, né? Mas a gente tem um vício, Fabiano, que eu acho que é um vício nessa coisa do produto. Quer dizer, muitos matemáticos, muitos professores de matemática, sobretudo na universidade, eles têm um fetiche. É um fetiche pela resposta correta. Só que ele entende a resposta correta pelo último número da resposta. Então o cara faz uma integral, sei lá, qualquer coisa que o valha, de 50 minutos. É um procedimento extenso, de 50 minutos. Aí o garoto lá erra um sinal que eu canso de errar dando aula. Eu, às vezes, como um sinal, padrão. Aí ele comete esse erro e aí eu vou olhar. Ele achou menos 14 terços e era 14 terços. Então tem professor que dá 0. Quer dizer, isso podia matar uma pessoa porque trocou o sinal. Cara, é inacreditável. E assim, tu vê, eu tô dando esse período, Fabiano, a disciplina de tópicos e educação matemática. Como é que essa disciplina é? É assim, ó. Eu dou um texto. Os estudantes leem, a gente debate. Eu dou um texto. Os estudantes leem, a gente debate. É quase que o período inteiro assim. Toda aula a gente conversa e eu observo todo mundo. Aí os estudantes perguntaram para mim, professor, você dá prova? Quando você aprova? Aí eu falei, cara, é claro que não. Não vai ter prova. O Matheus da vida que é ansioso. Eu não preciso de uma prova. Cara, eu tô olhando vocês toda a aula. Eu tô vendo se vocês leram o texto ou não. Eu tô vendo se vocês se debruçaram mais profundamente, se vocês estão manifestando opinião, se vocês estão respeitando a opinião do colega, estão sabendo debater numa boa. Enfim, isso tudo é uma oportunidade, tá na minha cara, é diretamente visível. Eu não preciso de uma prova mais, né? E assim, e tem muitos estudantes, às vezes, que estão habituados a isso e ficam esperando, mas professor, você não... E eles ficam inseguros, sabe, cara? Eles querem um papel e o 8, o 9,5, eles querem É a precisão. É uma loucura isso. Né? Querido Fabiano, rapaz, a gente está chegando ao fim desse programa. Já está na hora de acabar, são 9h40. Queridos, eu estou muito emocionado, Fabiano, que a Matemática Humanista está chegando ao fim da temporada 2019. Foi um ano difícil. O Zé Cândido está falando aqui, as aulas foram espetaculares, cada vez mais nos surpreendendo. Obrigado. Muito obrigado, Zé Cândido. O Fabrício também está falando aqui, professor, posso dizer que a Matemática Humanista foi a melhor surpresa desse ano para mim. Muito obrigado. Obrigado a Bia. Obrigado.
a Daniele Bruno, sempre trazendo carinho para mim. Agradeço a todos os humanistas que sempre participam do programa. Quero mandar um abraço especial para o João Rodrigo, para a Gioconda, para a Ângel, para a Débora Moraes, para a Daniele Bruno, para a Júlia Salvador, para a Luciana Silva, querida Luciana Silva, que sempre está presente também. O Ricardo Almeida, presente desde o dia 1º aqui da Matemática Humanista. O José Cândido, todo mundo está sempre presente. O Matheus, todo mundo. Quero um abraço carinhoso para todos os colegas. Muito obrigado pelo carinho ao longo desse ano. Fabiano, foi uma honra terminar a temporada da Matemática Humanista junto contigo, amigão. Estamos juntos nessa luta aí de educação, por uma educação mais sensível a quem mais interessa, que são os estudantes. Os estudantes, tudo nós fazemos por eles. E a Matemática Humanista está aqui por eles e continuará estando. Beleza, amigão? Muito obrigado, queridos. Então é isso. Eu devo voltar no final do ano. Ainda para fazer talvez um programa de despedida ou algo do gênero, não tenho certeza ainda, talvez esse seja o último. Fabiano, alguma palavra final para o pessoal? Bem, Matias, eu queria mais uma vez agradecer, o privilégio é meu, não é seu, você não tem a dimensão, o quanto eu aprendo com você, o quanto eu admiro o seu trabalho, o seu jeito de ser. Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com você, né? Que até eu falando sobre algumas habilidades técnicas de ensino e de como variar a situação, o estímulo, usei você na minha aula como um bom exemplo, né, de como você conduz, de como você varia essas situações, e você é um cara muito bacana e um colega que a gente chegou praticamente quase que junto aí na UF. Juntinhos, 2009. A gente tem um pensamento que converge, né? Então, sem a gente se conhecer, né, Matias? A gente não se conhece de outra época, é uma coisa assim, do cosmos, sei lá, que a gente, como que se o Santos tivesse batido um com o outro e a gente pensa junto, a gente está junto, e eu acho que a admiração é mútua e muito feliz por ter feito esse programa ao vivo. Foi um desafio, né? Eu achei que ia ser pior, mas eu acho que eu fui me soltando. Estava bastante tenso, ansioso. Foi tenso. Nota 10, você arrebentou, Luciano. Na média eu estava super bem, mas... Você arrebentou, Fabiano. Rapaz. Eu acho que além da sua atuação como professor... E esse canal seu é fantástico, Matias. E você está de parabéns pelo canal, né? Como você conduz o canal. Acho que isso é um legado que você deixa para todos nós, né? Isso vai ficar aí eternamente na internet. E eu acho que é isso. O seu trabalho é muito bacana. E o mais importante do trabalho que você tem é o reconhecimento dos seus alunos, cara. Eu não tenho um aluno que fale mal de você. Isso eu acho, fantástico. E é isso que é isso que me orgulha na Universidade Federal Fluminense, é ter colegas como você, né? Que pensam no aluno, a gente está sempre preocupado com a aprendizagem do aluno. A gente enfrenta muito colega por conta disso, vamos dizer colega entre aspas, porque muitos deles nem são nossos colegas, né? Estão sempre olhando para a gente com o olho virado. Sim. Mas a gente segue na luta, mesmo que meio que sozinho, e a gente segue o nosso caminho, e a grande vitória nossa é o sucesso do nosso aluno. Eu acho que a gente pensa assim, e isso nos faz bem, a gente sempre procura fazer o melhor. E obrigado aí mais uma vez. E para encerrar, eu já tinha escrito essa mensagem de boa noite. Aí. Beleza. Tá? Mensagem de boa noite. O vermelho aqui tem um... Travou, rapaz.
o vermelho da esquerda, o vermelho do amor e o vermelho do meu Flamengo. Você tá de preto hoje, parece até que a gente combinou, né? De vermelho e preto. E é isso, gente. Eu acho que vale a pena pesquisar, vale a pena se engajar, vale a pena fazer algumas leituras, comprar alguns livros, né? Tem muita coisa bacana na internet disponível. Eu vou colocar alguns links aí de site para vocês, vou dar para o Matias. Isso, manda para mim os links, vou botar todos também embaixo. O meu e-mail institucional, fabiano_souza @id.uf.br. Deixa eu escrever aqui, Matias, rapidinho. Escreve aí, vamos. Ó, Fabiano_souza @id.uf.br. Aproveitei aqui o vermelho e preto. Fabiano_souza @id.uf.br. Qualquer coisa pode me mandar e-mail. Se quiser alguma dica, é Maravilha. Só se identificar, né? Que a gente recebe bastante mensagem. Sim. E muito agradecido. Valeu mesmo. Acho Valeu, que foi Fabiano. Um bom bate-papo. E muito obrigado, amigão. Nossos colegas tenham gostado. Valeu, certamente foi maravilhoso. Botando aqui as últimas mensagens de carinho que eu recebi do Marcos, da Bia. Muito obrigado pelo carinho. Eu fico muito emocionado, estou aqui com os olhos marejados. Fabiano, amigão querido, fica com Deus, uma boa noite para você, muito obrigado pela presença. E a vocês que estão assistindo a Matemática Humanista, talvez pela última vez nesse ano de 2019, um final de ano maravilhoso a todos. Certamente ainda vou voltar para dar um Feliz Natal, eu não vou ser tão pouco cordial com esse grupo maravilhoso de colegas que prestigiam a Matemática Humanista, indo embora assim, mas eu já me despeço, pelo menos talvez ao vivo aqui. Muito obrigado pela presença e a gente se fala em breve. Um grande abraço do Matias, até um próximo programa da Matemática Humanista no ano que vem. Um beijo, tchau. Valeu, Fabiano. Um grande abraço, amigão. Tchau. Valeu.